a gente vai falar sobre o orgulho e queda. E aí ele que é chamado depois de acusador, caluniador, traz para a gente a pergunta, realmente como é que um ser perfeito, ele se transforma num acusador, de um anjo de luz, ele se transforma num acusador, num caluniador, num ser que queria ser igual a Deus. Engraçado, porque ele não queria ser igual a Deus em relação ao virtudes. Ele queria ser igual a Deus em relação à autoridade, ao poder, à posição. Nisso você já vê um pecado nisso. O orgulho, a vaidade, de crescer mais do que Deus. E aí o que eu fico pensando, toda vez quando eu leio alguns pontos da lição, que tem uma parte que eu tento aplicar para a minha vida, assim, eu acho que a maioria das pessoas faz isso. Um ser tão perfeito, num lugar tão perfeito, rodeado dos anjos, da Trindade, se esse ser caiu em tentação e virou quem foi, imagina eu que não estudo a lição todo dia, imagina eu que às vezes ajoelho e faço aquela oração decorada, deito na cama, eu esqueço de orar, levante, Senhor, obrigado por Deus. Você deita depois 5 minutos, será que eu orei? Imagina eu que ligo minha televisão, assisto uma sériezinha duvidosa, imagina eu que gasto muito tempo sem ser com as coisas do Senhor. Imagina se eu não me abasteço com as coisas do Senhor. Imagina eu, rodeado às vezes de música, o que entra na janela da alma, o que entra, você não pode às vezes controlar, mas às vezes você pode. Imagina eu, se o próprio Lúcifer, que estava rodeado da presença de Deus, que podia falar com ele a hora que ele quisesse, se ele caiu, imagina eu. Mas tudo vem do termozinho do livre arbítrio. Ele realmente escolheu. Espero que não seja a nossa escolha, porque às vezes sinais e sintomas vão aparecendo. Uma vantagem que a gente tem é que a gente já sabe, né, o final da história. E a lição fala mais sobre o livre-arbítrio, porque Lúcifer ele meio que confundiu, né? Eu tenho a liberdade, né, de fazer o que eu quero, porque Deus mesmo me deu, então eu tenho a opção de ser como Ele. E eu fico pensando, né, muitas das vezes a gente também, né, acha que nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer, mas a gente não conta, né, com as consequências. Lúcifer ele teve esse livre-arbítrio, mas ele teve o que? A queda. Né? E muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer tudo, né? E a lição vai falar sobre isso, né, das falsas ideologias que pegam, e muitas das vezes a gente também entra nessa, mas a gente vê que as consequências São desastrosas. Se tem uma vantagem, é que a gente já sabe como é que a história termina. Né? Acho que Billy Graham fala isso, que eu não me preocupo porque eu sei como é que a história termina lá no final da Bíblia. Mas aí é exatamente isso. E quando eu fiz a entrevista aqui com o Mateus, eu perguntei assim, Mateus, o que você pensa do futuro? Ele quer mais casado que ser dentista. Mas é uma opção válida. E casamento é uma das melhores coisas do meu currículo. Eu também falo disso. Paternidade também, você pode colocar nesse currículo. Mas a gente já sabe, ele já sabe o futuro. Se a gente for para a parte da lição falar sobre o derrotado, ele já sabe. Só que eu já sei. Então agora eu vou estragar a obra-prima do Senhor. E aí ele começa a tentação. E aí vai para o jardim do Éden. E veja que a princípio ele não mente. E ele tem uma artimanha, ele tem táticas diferentes. Porque quando ele fala para Eva, ele fala, olha, você vai comer aqui e você vai conhecer o bem e o mal. Ele mentiu? Não, falou a verdade. Só que ele não falou que ela não precisaria conhecer o bem e o mal. Ela podia continuar tendo a vida plena que tinha. E aí, ele já derrotado vai tentar afetar a Deus, só que ele não imaginava o plano da redenção. Com isso, ele não contava as maçãs. E aí, ele começa a dar, e aí isso é até hoje, ele fala uma coisa, ele induz você a pensar uma coisa, só que não é isso. Não sei se vocês já viram alguns memezinhos, bolo, por exemplo, os bolos que eles fazem, que eles colocam uma frase, aí tipo, adoro você. Quando você puxa, tem tipo, longe de mim. Tem outros assim, mais pesados, assim. Você abre, nossa, que legal. E é mais ou menos isso que acontece. As intenções dele são diferentes. Mas ele não vai falar de cara para você. Isso assusta.
a gente fala, tem um momento que Satanás é argiloso, tem um capetinho assim de argila, mas ele é ardiloso em relação a isso. E sempre ele vai tentar levar para um caminho realmente que vai ser duvido. Então, por exemplo, eu fui universitário numa cidade no sul de Minas. Tem alguém de Minas aqui? Ó, não, o chefe, o homem. Alfenas. Tem Alfenas. E Alfenas, assim, é uma cidade universitária. E são duas faculdades na cidade, que tinha 75 mil habitantes, tinham duas faculdades. Uma que era federal e uma particular. Mais de 35 mil estudantes. Infelizmente, o estudante, ele chegou no local, saiu da família dele, começou a morar na República, começou a morar sozinho, e aí ele começa a ter liberdade demais, às vezes não dá certo. E aí aconteciam assim as mais absurdas coisas, muita gente falava, isso aqui é só todo mundo. E aí alguns amigos, quando eu vim de férias pra cá, meu pai já morava aqui, e eu vim de férias pra cá e falei assim, cara, você mora lá, cara, e você é rodeado de tentação o tempo inteiro, e bebida, e não sei o que, e a cachaça, que era demais e tal. Eu falei assim, cara, não me atrai. Você chegar aqui com a galera toda pulando, cara, cerveja, não me atrai, você pode fazer o que você quiser, não tenho vontade nenhuma, nada me atrai. Só que ele, Satanás, ele sabe exatamente o que vai te atrair, não vai te perturbar, como que não vai te afetar, porque isso vai te fortalecer. Ele vai no ponto fraco. E as intenções são, ele fala uma coisa, querendo dizer outra. Aqui em casa, eu tenho duas filhas, gêmeas, né, de 15 anos. Aí, elas estão no primeiro ano de ensino médio. E aí, de manhã cedo, elas acordam, eu falei, toma café. De adolescente, principalmente as meninas, né, porque, me perdoe. Aí, tá demais. Acordam, e aí eu falei assim, filha, eu tomo café. Mas não, café não quero, estou enjoado, não quero, beleza. Mas por quê? Vai para a escola, quando dá 9 e pouco, lanche não, mensagem. Adivinha qual é a mensagem? Mas antes do Pix, qual que é a frase que tem? Uma declaração. Paizinho lindo, te amo. Aí eu boto ali embaixo. Não, quando ela só coloca assim, paizinho, aí eu escrevo assim, bem carinhosamente, late. Aí ela escreve, ela te amo. Aí eu falei, quanto? As intenções são diferentes. Há muitos anos atrás, não sei se vocês, os mais velhos, eu sou meio jurássico. Hollywood lançou um filme chamado Advogado do Diabo. Alguém assistiu? Se não assistiram, se lascaram, que eu vou dar o spoiler total. Mas a história é do diabo personificado no ator, e ele contrata um advogado para a firma dele. E esse cara é um cara assim, extremamente promissor. Até o ator Keanu Reeves. Um cara extremamente promissor, ele é uma referência, ele contrata, ele olha os benefícios, você vai participar da minha firma, você vai ganhar tanto, você vai morar no prédio assim, você vai ter todos os... E aí ele fica empolgado com aquilo e ele pega um caso. Só que assim, você não pode perder um caso, porque você é o cara. E assim, se você perder um caso, ele começa a defender um cara que é um acusador. Se você perder um caso com tanta visibilidade, você afunda a sua carreira. E aí vão acontecendo várias coisas durante o filme. E no desenrolar do filme, o advogado vai percebendo que o cara que é acusado é culpado. Várias coisas vão acontecendo. E ele começa a lutar contra a consciência dele. Nossa, eu estou defendendo o cara e ele é culpado. Aí tem um momento no júri que a vítima está lá na frente e o cara está aqui, o réu, o acusado. E ele é o advogado do cara. Aí ele vê que a vítima começa a ficar aflita. Quando ele olha para o cara está fazendo um gesto para a menina ver. Ele percebe ali que o cara era culpado. E aí vai desenrolando o filme e ele sempre tem contato com o diabo, que é o chefe dele. No final do filme, os últimos minutos do filme, quando tem a vez dele falar, ele levanta e fala assim, eu vou desistir do caso. Nossa, todo mundo levanta, isso é um absurdo, cara, você está me defendendo? Isso é um absurdo você fazer isso. Não, eu vou defender. Aí o juiz fica, como é que você desiste do caso agora? Ele falou, não, eu vou fazer a coisa errada. E eu não vou fazer a coisa errada. Eu vou com a minha consciência e eu desisto do caso.
E aí ele levanta, o juiz pede uma audiência e ele começa a sair, todo mundo, sua carreira acabou, você não vai ser mais nada, acabou para você e tudo. E aí ele sai, e a esposa dele está junto, eles começam a descer a escada, aí chega um jornalista que acompanhava. Aí o jornalista chega e fala assim, cara, isso vai dar uma história muito boa, você vai ser a primeira página de jornal. Aí ele falou assim, não, mas minha carreira acabou. Acabou antes da minha matéria, agora que a minha matéria sair, cara, você foi com a sua consciência. Você vai ser famoso, cara, você vai ser o cara. Tudo ele, não, fiz tudo de errado. Eu disse, não, vai por mim. Me dá essa exclusiva, me dá essa entrevista, vamos colocar. Aí fala o nome do jornal lá e tal. Aí fica com a esposa assim, vai, irmão. Poxa, vai e tal. Aí ele fica assim, aí ele, não, incomodado com a consciência dele. Aí no final, descendo a escada, ele fala assim, me liga a tal hora que a gente combina. Aí ele desce, aí o jornalista está lá, aí o jornalista se transforma no diabo na hora. Aí ele fala assim, meu pecado favorito, a vaidade. Pegou por um lado, pegou por outro. Então, a gente não sabe as intenções. Se a gente não estiver realmente seguro no Senhor, a gente vai ser enganado. E esse aí é um ponto que a gente precisa pensar. A lição fala que Satanás tinha uma visão distorcida de Deus e dele mesmo. Ele pensava que em algum momento ele poderia mostrar que a ideia dele era melhor que a de Deus. E ele pensava que ele poderia ser maior do que Deus. Às vezes a gente precisa saber qual que é a ideia que você tem de Deus e qual que é a ideia que você tem de você. Você é realmente um pecador, você é dependente da graça de Deus e a ela que você tem que se apegar. E Deus, que é maior, criador de todas as coisas, redentor e é o seu salvador. Então, essa visão distorcida dele fez a diferença. Dr. Kenny. Oi? Eu estava lendo Patriarcas e Profetas como